Eu não tenho nem ideia o que é lugar de fala. Não sabe o que é? Eu acho que eu não sei exatamente a definição, mas pra mim eu acredito que seja quando você fala com certa autoridade ou quando aquele assunto meio que pertence a você, então você tá no seu lugar de fala. Acho que seria tipo isso. Eu acho que é assim, quando você consegue se expressar do que você vive, quando você tem poder para se expressar também, que a sociedade permite ou valorize que você se expresse, sabe? Eu acho que tem pessoas que desde cedo têm um lugar de fala, têm uma força para fazer isso muito mais do que outras. E eu acho que isso é um problema, uma questão social, assim, no final das contas, sabe? Antes eu achava que o lugar de fala era só, assim, quando a pessoa, por exemplo, um grupo de pessoas falavam sobre as suas dificuldades, né? Assim, por exemplo, a pessoa com deficiência, né? O lugar de fala dele, considerando a condição que ele vive, considerando outros fatores no momento que ele interpreta o mundo, né? Mas foi interessante que um professor meu me chamou atenção para outro tipo de coisa, que é quando você também sabe respeitar a posição do outro, assim, porque a gente fica muito assim, é meu lugar de fala, e acaba esquecendo da posição do outro e do lugar de fala de outro, e de onde, por que a gente tem que usar esse termo, né? Assim, acho legal. Eu entendo como lugar de fala um espaço que eu possa falar, abrir minhas opiniões sobre determinado assunto, desde que seja sobre minha representatividade enquanto cor, ou enquanto opção sexual, ou enquanto mulher, ou como uma pessoa que veio de fora de Minas e está aqui tentando se habituar. É um lugar que, de fato, tem esse espaço para debater e trocar ideia com outras pessoas. Esse é um conceito extremamente complicado, né? Ele tem vários níveis de interpretação. Acho que uma primeira dimensão que a gente poderia comentar é que o lugar de fala não se restringe à identidade dos sujeitos, né? O lugar de fala não é um lugar que vai afirmar quem o sujeito é. O lugar de fala ele tem que ser combinado com a localização social dos sujeitos. Então não significa apenas, né, que só uma mulher pode falar sobre o que é ser mulher ou só um homem pode falar o que é ser homem. O que a gente tem que pensar é que existem condições que confirmam a invisibilidade ou a visibilidade de grupos inteiros. Então o lugar de fala é uma combinação da experiência subjetiva com a construção social que é feita, discursiva, imagética, textual, para localizar determinados grupos de sujeitos em faixas, né, do visível e do invisível. Eu realmente, nas séries, nos programas que eu vejo, eu não vejo pessoas passando pelas situações que eu passo. Não vejo pessoas passando coisas que eu passo no dia a dia, sobre faculdade, que é basicamente a minha vida. Tipo, acho que tem algumas séries que contam, ou um filme que, tipo, retrata até uma vida, tipo, falando da minha vida, tipo, minha família nasceu num país da África. Acho que tem alguns filmes e algumas séries que falam sobre isso também, tipo, sobre a escravatura, essas coisas aí. Então, acho que tem algumas que contam a história dos meus antepassados, sim. Nossa, pensando em tudo que existe, não, né? Acho que não. Eu acho que em algumas partes sim. Acho que tem algumas coisas que representam, assim, principalmente quando a gente vê séries e tal que já vem trabalhando essas questões mais feministas, mais, tipo assim, sobre esses problemas mesmo que existem socialmente, sim, mas ainda assim não é totalmente a realidade, né? Assim, nunca é totalmente... Eu acho que é a exceção. Eu acho que nem sempre, eu acho que existem peças audiovisuais que representam assim, que eu consigo ter uma certa identificação, mas eu acredito que seja a minoria. Eu acho que a minha história não. Pelo menos não assim nessas produções mainstream, assim, sabe? Eu acho que eu tenho algumas peculiaridades que eu não me identifico em uma novela ou algum filme assim. Mas o biotipo, pelo menos a aparência, eu acho que sim. Não, nem um pouco. Eu acho assim, por exemplo, eu tava até brincando que meme, por exemplo, né, assim,
de casal. Nunca é representado, né? Falou assim, nossa, tem muita perna aí, né? Não tem uma pessoa com deficiência mostrando um relacionamento. Às vezes, quando eles fazem um filme com uma pessoa com deficiência, mostrando assim, uma história de superação, mas a gente tem uma vida normal também, sabe? Pode ser representada de alguma forma. Não tão estereotipada, assim. Eu acho que a gente é representado, mas ainda é estereotipada, é uma coisa assim, nossa, olha lá elas, um exemplo e tal. Mas eu acho que não pode ser bem assim, igual, por exemplo, na Malhação, um exemplo bem coisa. Eles colocaram de uma forma muito natural, que eu gostei bastante, assim, eu não assisto muito não. Mas é a vida ali, correndo, e a gente também tá na correria, a gente também faz parte, então... Porque a representatividade não é só você colocar uma pessoa negra lá e como uma cota, mas você realmente construir, igual as meninas falaram, um cenário e mostrar realmente a história e tudo por trás daquilo. Porque a gente se sentir representado não é só ter uma pessoa negra, é você realmente sentir aquilo e ver a sua história ali, ver a sua representação. E muitas das vezes a mídia usa a questão da cota do negro simplesmente para colocar ele ali. Não faz uma construção legal e não faz com que isso chegue ao público e faça uma reflexão realmente. Sim, ou então, igual, tipo assim, aqui no Brasil a gente tem muito o estereótipo da a mulata, que é hipersexualizada, essas coisas assim. Quando eu era pequena, velho, tipo assim, meu sonho era ser Juliana Paz, fraga, tipo assim, que vários papéis, ela é simplesmente super hipersexualizada, e aí tá lá, tipo assim, eu queria desfilar em carnaval, era isso que eu queria. Eu acho que há mudanças significativas, sobretudo com as produções independentes. Se a gente pensa, a gente não vê mais só apenas mulheres lindas, belas, magras, loiras, protagonizando séries e filmes. A gente já tem uma maior diversidade. A persistência do estereótipo, ela ainda pode ser verificada, mas ao mesmo tempo você tem uma vasta gama de produções, que permitem com que a gente produza um outro olhar sobre essas experiências. Mas o engraçado é que a criação de identificações, ela é construída muitas vezes não de acordo com o que os produtores de séries e de produtos planejam. Eu lembro de uma pesquisa que mostrava uma novela da Globo, que tinha a Vera Fischer como protagonista, e ela tinha uma empregada doméstica, que era negra. E perguntava-se às pessoas nas ruas com quem você se identifica, Então, grande parte, mais de 50% das mulheres negras que assistiam a novela se identificavam não com a empregada da Vera Fischer, mas com a própria Vera Fischer. E a resposta era assim, bom, é lógico que a gente não se identifica com o corpo dela, com o tipo físico dela, mas a gente se identifica com a batalha dela na vida cotidiana. Ela é mãe solteira, ela é dona do próprio negócio e ela enfrenta a violência masculina. Então, assim, a produção de identificações, ela é muito múltipla. Então, não necessariamente a gente vai se identificar com um protagonista pelo seu corpo, sua beleza ou sua perfeição, mas muitas vezes pelas atitudes. Agora, a pluralidade de produções, ela é essencial. Eu acho que sim, porque você vai contar a sua história com o seu ponto de vista. Então, uma terceira pessoa não pode contar o que você sentiu num momento ou o que você mesmo viveu naquele momento. Então, acho que para contar mesmo a sua história tem que ser você mesmo. Quando for abordar mesmo, eu acho que, tipo assim, abordar uma coisa que você não entende, tá no roteiro, vou só ler, eu acho que, assim, não é a mesma coisa. Pois é difícil a minha situação, porque eu tenho a minha vivência, assim, mas eu não, por exemplo, eu não fico incomodada de alguém falar sobre a questão da deficiência, entendeu? Uma pessoa que não tem deficiência falar sobre isso, porque eu acho importante. Porque ela pelo menos está fazendo um exercício de se colocar no meu lugar, ou um exercício de tentar vivenciar o que eu estou vivenciando, entendeu? O que eu posso ajudar é mostrar alguns pontos que elas não enxergam, Então, às vezes, fala assim, é difícil, as dificuldades, Vem com aquele discurso, Aí, por exemplo, quando a pessoa anda comigo, ela vê o quanto é difícil andar no FMG, por exemplo, que não tem acessibilidade nenhuma. Elas começam a reparar que não tem rampa nos lugares, ou que tem rampa. Então, assim, é uma coisa que você pode exercitar, que a gente aprende mesmo não tendo aquela dificuldade, Igual eu querer tentar entender como é que é a vida de um cego, que eu acho que é difícil, mas, assim, eu vejo a dificuldade dele, ele me acrescenta.
acho que pode ser. Eu acho que sim. E eu acho que depende muito também do objeto ali da audiovisual que você está falando, sabe? Eu acho que tem alguns com uma qualidade melhor que eles prezam justamente por essa vivência, né? Agora, muitas das coisas que a gente vê hoje também não tem zero vivência, né? É só uma atuação mesmo, que aí o lugar de fala fica bem falso, assim, vamos dizer. Mas eu acho que contribui, sim, para melhorar. Eu acho que cada vivência é muito única e quando você vive aqui você tem muito mais propriedade para poder falar sobre. Então, eu acredito que quando você fala sobre uma coisa que você vivenciou, é muito mais próprio de você. Então, você falaria de uma melhor forma. Eu acho que todo mundo tem que falar sobre, mas respeitando o lugar de fala de cada um. Eu acho que sim, porque eu acho que quanto mais gente se englobar no movimento, melhor. Mas mesmo assim, não interferindo na vivência daquelas pessoas, Tipo, o sabe? homem nunca vai saber o que é. Mas não quer dizer que ele não pode defender o movimento das mulheres, assim. Ele não sabe falar o que é sofrer um assédio igual uma mulher, assim, sabe? Talvez, numa situação. Mas ele pode entrar e defender essa questão com as mulheres, eu acho. Eu acho que o lugar de fala é um lugar muito específico e a gente não tem muito esse espaço dentro da sociedade para poder falar. Então é muito complicado você falar que uma outra pessoa que não tem a minha vivência de mulher, que é negra e que sofre, que tem um olhar de uma sociedade falando sobre as coisas que eu sinto. Então acho que, na minha opinião, é muito complicado você colocar uma mulher branca para falar sobre um aspecto de uma mulher negra, porque são vivências totalmente diferentes e essa mulher, mesmo que ela se sensibilize com a minha história ou se sensibilize com o que eu vivo, ela não tem o meu olhar, ela tem um olhar de fora. É tipo um trabalho que a gente teve hoje, que é tipo assim, que tava falando da questão do imaginário com real e Fictício. Fictício. E qual que foi? Não é transcende. É transgredir. Transgrede. É, o real transgride o ficcional, né, e tal. Aí, eu acho que fica meio nisso, tipo, lá mostrava, a gente viu um documentário, que aí uma mulher contava a história dela, e aí uma atriz ia lá e interpretava aquela história daquela mulher. E aí, tipo assim, só que mostravam as duas. Era Jogo de Cenas o nome do documentário. Aí, a questão é que, tipo assim, em alguns momentos dava pra você perceber quem que era a atriz. Porque o jeito que a pessoa conta a história é diferente, sabe? Você não tem aquele sentimento real. Uma pessoa que vivenciou um trauma, que tem uma experiência, uma dor específica, um sofrimento específico, nunca pode ter a sua experiência desconsiderada. Então, quem sofreu algum drama, um trauma, uma dor, essa violência permite a ela ter uma linguagem ou ter uma possibilidade de narrar diferente dos outros, né? Por exemplo, as narrativas de testemunho de sobreviventes de campos de concentração. Elas têm uma dimensão de legitimidade na voz que talvez outros não teriam. Mas isso não significa que só ela pode falar, né? Essa construção do lugar de fala, ela tem que ser sempre em duas partes. Primeiro, ela tem que permitir àqueles que não narram suas experiências narrarem. Lugar de fala é a construção de uma existência, é a construção de uma vida, é a possibilidade de sair das sombras e ganhar visibilidade. Toda produção que constrói a possibilidade de uma narrativa sair da sombra e ganhar visibilidade, ela é constituidora do lugar de fala. Só que quando a gente consegue fazer uma composição entre a legitimidade da experiência e a visibilidade para uma ampla escuta social ou para uma ampla assistência social, a gente potencializa o lugar de fala. Então é importante que a gente tenha pessoas que vivenciaram determinadas experiências conversando conosco. Mas isso não tira a possibilidade de quem não vivenciou diretamente também refletir sobre isso. Aliás, quanto mais as pessoas refletirem sobre essas questões de lugar de fala, mais a gente contribui para uma reflexividade crítica social.